Vem visita tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha ficará e sem vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vem visita tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha ficará e sem vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos juntos mais uma vez para cultuar o nome do nosso Deus. Nesse que será o nosso 8º culto, fazendo uso desse recurso, nesse período de reclusão, nesse tempo estranho que nós estamos vivendo. Que a nossa oração seja que o Senhor nos livre dessa provação o mais rápido possível, para que nós possamos ter o prazer de cultuá-lo juntos mais uma vez em sua igreja, sentindo a presença de todos os irmãos ali ao nosso lado. Mas nesse momento, queridos, nós vamos cultuar ao nosso Deus, nós teremos as nossas orações, as nossas canções e ouviremos também a sua palavra ministrada ao nosso coração. Que Deus então nos abençoe em Cristo Jesus. Lindo és meu mestre, Rei do céu da terra, ó bem Deus, Senhor Jesus. Teu é o reino, é tua honra, és minha glória e minha luz. Flores do campo, como sois tão lindas, sois o fulgor de prados mil. Mais belo é Cristo, mais puro e lindo, é sempre meigo bom, gentil.
brilhante, sol tão resplendente, quão divinal é vossa luz, mas há um brilho mais fulgurante, o brilho do Senhor Jesus. Eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sortes sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho, que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei, sem demora, cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações. Apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos. Para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis, assim, que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Pai nosso, Tu que estás nos céus, justo e verdadeiro, digno de honra e louvor, bondoso e misericordioso, Senhor de toda a criação, ouve nossa súplica. Venha a nós o vosso reino, faz Tua vontade sobre nossas vidas, pois em Tuas mãos estão sujeitas todas as coisas. Te agradecemos pelos Teus cuidados, por Tua misericórdia, pelo Teu sustento, pois graças a Ti chegamos até aqui.
Obrigado pela tua palavra, pelo teu amor e tua salvação em Cristo Jesus. Pedimos perdão dos nossos pecados, perdão por te ofender constantemente. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, ó Senhor. Também suplicamos pelo teu socorro, ajuda-nos a te agradar, ajuda-nos para que consigamos a cada dia fazer a tua vontade, encontrando a cada dia a santificação. Não nos deixa cair em tentação e livra-nos de todo mal. Livra-nos das armadilhas do maligno. Livra-nos dele, do maligno. Rogamos a ti para que a palavra que será exposta pelo teu servo fale diretamente aos nossos corações. Que entendamos através do teu Santo Espírito e que possa ser gravada em nossos corações e aplicada em nosso dia a dia. Precisamos de ti, ó Senhor. Teu é o reino, o poder, a honra, a glória para todos sempre. Amém. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda. Sim, me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda. Sim, me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me otorgou, sim, me valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda. Sim, me valerá. Meus irmãos, a nossa intenção hoje é encerrar as nossas meditações no livro do profeta Joel. Essa será então a nossa quarta e última reflexão nesse livro. Esse homem de Deus que foi usado como um porta-voz do Senhor para falar à nação de Judá em um período de grande dificuldade, um período de extrema dificuldade. A nação de Judá, como nós vimos nas reflexões passadas, estava passando dois grandes problemas. O primeiro deles, uma seca severa que já vinha castigando a região já há algum tempo, e o segundo problema, uma peste de gafanhotos que estava trazendo transtorno e prejuízo à nação. Os dois primeiros capítulos do livro do profeta Joel, eles são similares em seu início.
Ambos descrevem a calamidade e fazem isso em detalhes, mostram a razão da calamidade como sendo o pecado da nação de Judá contra Deus, e mostram inclusive a calamidade como sendo um castigo de Deus a esse pecado, e ambos trazem também o chamado de Deus para que o povo se arrependa dos seus pecados e se voltem novamente para ele. A distinção entre o capítulo 1 e o capítulo 2 está em duas novas informações que nós temos aí no capítulo 2. A primeira informação é a resposta do povo ao chamado de Deus ao arrependimento. O povo de Judá se arrependeu dos seus pecados e se voltou para Deus, como fica muito claro para nós aí na narrativa do capítulo 2. E a segunda questão é a promessa do Senhor, a restauração daquele povo. Deus então promete restaurar a sua terra, que foi castigada pelas calamidades, e restaurar também a sua alma, que fora maltratada pelos pecados e pela culpa. Vale lembrar que essa restauração prometida por Deus aqui, ela vem como uma resposta automática ao arrependimento do povo em relação aos seus pecados. Entretanto, meus irmãos, o livro do profeta Joel não traz revelações apenas do seu tempo. Assim como acontece com outros profetas do Antigo Testamento, existem profecias aqui no livro de Joel que só terão seu cumprimento em tempos e em circunstâncias posteriores ao tempo aqui do profeta. Sendo assim, nós aprendemos, por exemplo, em nossas meditações no livro, meditações que já tivemos aqui nos domingos anteriores, que as calamidades que foram sofridas aqui pela nação de Judá, elas na verdade simbolizam todas as calamidades que ocorrerão no mundo antes do chamado Dia do Senhor, que aliás é o tema do livro do profeta Joel, o Dia do Senhor. Esse, na verdade, como eu já disse aqui, é um termo simbólico para se referir ao dia de acerto de contas com Deus, o dia em que Deus acertará as contas com os homens. Será certamente um dia de sofrimento inigualável para alguns, ao mesmo tempo que será um dia de alegria indizível para tantos outros. Na nossa última reflexão, no domingo passado, a profecia de Joel apontava então para dois eventos que ocorreriam na história. O primeiro desses eventos foi o derramamento do Espírito Santo por parte de Deus. Ficou descrito aí em Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. Esse evento que só veio a acontecer aproximadamente 500 anos depois, no dia de Pentecostes. O segundo evento narrado aqui pelo profeta Joel é o dia do Senhor, ou o dia do juízo final. Joel, capítulo 2, verso 30 e 31, quando por meio de Cristo, segundo as Escrituras, Deus julgará as nações. Então, durante todo esse período entre o derramamento do Espírito Santo, o primeiro evento narrado por Joel, e o dia do juízo final, o dia do Senhor, o segundo evento narrado aqui por Joel, as calamidades acontecerão como sendo avisos do Senhor, como sendo trombetas de Deus, não é? Trombetas de advertência, fazendo com que os homens olhem com atenção para a proximidade do dia do Senhor, o segundo e último evento narrado aqui. E nós estamos vivendo exatamente entre esses dois eventos, nesse período que foi descrito pelo profeta. Queridos, o último destaque do capítulo 2 do livro do profeta Joel se refere exatamente aqui àqueles que serão salvos durante esse período. Quem são estes que se salvarão ou que estarão sendo salvos durante o primeiro e o segundo evento trazidos aqui pelo profeta Joel? Versículo 32 do capítulo 2 começa dizendo o seguinte: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Segundo o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 a 13, invocar o nome do Senhor equivale a confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, crer na mensagem do Evangelho. Então, durante todo esse período entre o derramamento do Espírito Santo e o dia do Senhor, aqueles que confessarem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, aqueles que crerem na mensagem do Evangelho, serão salvos. O dia do Senhor, então, para essas pessoas, será um dia de alegria indizível e não um dia de sofrimento inigualável. Mas agora cabe-nos uma próxima pergunta. E quanto às demais pessoas? E quanto àqueles que durante esse período rejeitarem o senhorio de Cristo Jesus? Aqueles que desprezarem aí a mensagem do Evangelho entre esses dois eventos,
O que ocorrerá com essas pessoas no grande e terrível dia do Senhor? A resposta a essa pergunta se encontra exatamente no capítulo 3, que será o alvo da nossa reflexão e que foi lido agora há pouco na nossa liturgia, onde nós vamos encontrar o terrível juízo aos inimigos de Deus e a majestosa glória do povo de Deus. A nossa meditação nessa noite, nessa nossa última reflexão em Joel, tomará essa divisão como base e terá como tema o distinto final dos homens no dia do Senhor. Que o Senhor então nos ajude a entender a sua palavra. Bem, meus irmãos, seguindo aqui o nosso roteiro, ou seguindo uma sequência textual, nós temos o primeiro momento do texto que nos traz o terrível juízo dos inimigos de Deus. O versículo 1 do capítulo 3 pode ser usado por nós como uma espécie de cabeçalho de todo o capítulo. E ele nos traz duas coisas nesse verso. Primeiro, o tempo do cumprimento da promessa e uma espécie de antecipação da situação favorável do povo de Deus no dia do Senhor. Veja só, confira comigo o versículo 1, a parte A do verso, quando ele diz: eis que naqueles dias e naquele tempo. Aqui nós temos designações temporais do dia do Senhor. É uma referência ao dia do julgamento final. E o que vai acontecer a estas pessoas nesse dia? Versículo 1, a parte B diz: em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Perceba, naquele dia, no dia do Senhor, Deus promete aqui mudar a sorte de Judá, mudar a sorte de Jerusalém. Judá, ou Jerusalém, está aqui representando simbolicamente todo o povo de Deus através da história. E essa informação antecipada de que naquele dia as coisas serão mudadas para esse povo, ou de que naquele dia o Senhor mudará a sorte desse povo, nos faz entender pelo menos duas coisas já de início. A primeira delas, nós não devemos esperar plena paz para o povo de Deus antes do dia do Senhor. No mundo tereis aflições, disse Jesus ao seu povo, e agora nós sabemos que essas aflições irão nos acompanhar até o fim. Irão nos acompanhar, segundo o texto, até aquele dia, pois naquele dia a promessa do Senhor é que mudará a nossa sorte. Uma segunda coisa é que o Senhor faz questão aqui, se você percebeu, de antecipar a informação a nosso respeito. Ele vai descrever, e você vai perceber isso, a punição dos ímpios, o que será daqueles que não reconheceram o Senhor como o Senhor de suas vidas, não reconheceram a Cristo como o Senhor de suas vidas. Ele vai descrever o que vai acontecer com elas naquele dia, mas antes, ele já antecipa a nossa situação nesse mesmo dia. É como quem diz, olha, antes de tudo eu quero dizer a vocês, vai dar tudo certo para vocês naquele dia. Vai dar tudo certo para vocês no dia do Senhor. Agora outra coisa, meus irmãos, para a gente continuar entendendo o texto. Se a nação de Judá representa simbolicamente aqui todo o povo de Deus durante a história, as nações que foram inimigas da nação de Judá e que serão descritas aqui por Joel em sua profecia, representam da mesma forma, ou seja, simbolicamente, na narrativa profética, todos os inimigos de Deus, ou os inimigos do povo de Deus, através da história. E o que acontecerá a eles naquele dia? No versículo 2, a parte A começa dizendo: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel. Ele diz que vai fazer duas coisas com as nações inimigas aqui no texto. Primeiro, ele diz que vai congregá-las, ou seja, ele vai juntar todas elas em um só lugar. Segunda coisa, ele diz que vai entrar em juízo contra elas, ou seja, ele vai julgá-las. Ele vai julgar todas estas nações. Simbolicamente, inclusive, ele usa o termo Vale de Josafá, que significa o Senhor julga, para se referir a esse julgamento final. Ainda no versículo 2, no finalzinho do verso 2, ele começa então a descrever todas as atrocidades que foram praticadas por essas nações contra o povo de Deus. A parte C do verso 2, que não foi lida, diz o seguinte: a quem elas, essas nações, espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si.
Não há aqui uma prescrição, a gente não consegue ter precisão, aliás, sobre que evento histórico Joel está se referindo. É possível que seja uma referência, uma alusão aqui ao cativeiro babilônico que já havia ocorrido. Mas o que nós precisamos saber, o que nos interessa entender nesse texto, é que as maldades que são descritas e que serão ainda descritas aqui no texto, simbolicamente elas representam todas as ações que foram praticadas contra Deus e contra o seu povo durante toda a história. Então todas as atrocidades que serão descritas por Joel, não é, como sendo uma referência às ações dessas nações que eram contrárias ao povo de Deus, simbolicamente representa todas as ações contrárias de todos os povos contra o povo de Deus durante toda a história. E aí ele vai continuar a descrição de toda essa crueldade, dizendo que essas nações venderam e trocaram o povo de Deus como se eles fossem meras mercadorias. Versículo 3, veja o que ele diz. Lançaram sorte sobre o meu povo. Eles deram os meninos por meretrizes, trocaram os meninos por prostitutas. Venderam as meninas por vinho, deram as meninas por vinho, trocaram as meninas por vinho, vinho estes que eles beberam, diz o texto. Mostrando aqui que o povo de Deus, na verdade, é um povo sem valor algum para essas pessoas. Um povo sem nenhum valor para os inimigos de Deus. É assim que eles pensam a respeito do povo de Deus. Isso me fez automaticamente me lembrar das palavras ditas por Jesus aos seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 15, verso 19, quando ele disse o seguinte: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então perceba que todas essas ações, essas atrocidades cometidas contra o povo de Deus, toda a perseguição que se levanta contra o povo de Deus, é fruto do ódio que essas nações, que esses povos sentem contra Deus e contra o seu povo. Deus faz uma interrupção aqui no versículo 4, na narrativa de Joel, na descrição que ele vinha trazendo aí da maldade dos povos, para fazer uma indagação a essas nações e, ao mesmo tempo, ele faz uma antecipação da sentença delas no versículo 4. Acompanhe comigo a leitura. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? Ele cita aqui, simbolicamente, como eu já vos disse, as nações que eram inimigas de Israel. Agora eu quero que você atente para o que ele vai perguntar a elas no próximo ponto. É isso uma vingança que quereis contra mim? Espera aí, como assim contra Deus? Na verdade, essas nações não estavam praticando essas atrocidades contra o povo de Deus, segundo a descrição? Não estavam praticando diretamente contra o Senhor. E aqui nós aprendemos exatamente o seguinte: perseguir o povo de Deus é perseguir o próprio Deus. E aí ele conclui o texto dizendo, o resto do texto, verso 4 que não lemos: se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre vossa cabeça a vossa vingança. Ele aqui antecipa a terrível sentença contra esse povo. Ele antecipa aqui o que vai acontecer com essas nações e com esses povos no dia do Senhor, no dia da vingança do Senhor. Queridos irmãos, na sequência do texto, ele volta a descrever as maldades dos povos aqui contra o povo de Deus. Olha o que diz o versículo 5. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, metestes em vossos templos, vocês roubaram, meu povo. A minha prata, as minhas joias, vocês roubaram, meu povo. Versículo 6, ele continua. E vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar, essa é a intenção deles, para os apartar para longe dos seus limites. Vocês expulsaram o meu povo dos seus lares, vocês expulsaram o meu povo de sua terra. Percebeu? Ele disse, olha, vocês roubaram o meu povo, vocês expulsaram o meu povo, então tudo aquilo que vocês fizeram de ruim ao povo de Deus será cobrado naquele dia na mesma moeda, é o que ele diz no versículo 7 e no versículo 8, acompanhe. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Eu venderei os vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor disse
que é exatamente isso que vai acontecer naquele dia. O texto segue com Deus chamando as nações para a guerra. Primeiro ele faz menção dos seus soldados, no versículo 9, dos soldados das nações, quando ele diz: proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, preparem os seus soldados. Vocês não querem lutar contra mim? Vocês não querem se vingar de mim? Então se preparem para uma guerra naquele dia. Segunda coisa, ele manda que esses soldados façam dos seus instrumentos de campo armas de guerra. Faça dos seus instrumentos de arado, as suas ferramentas. Olha, é melhor se apressar e fazer das suas ferramentas armas de guerra. Vai faltar armas para vocês lutarem contra mim. Olha o que ele diz no versículo 10. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Agora veja como ele encerra o verso 10 de uma forma irônica, dizendo: diga o fraco, eu sou forte. É melhor vocês se apressarem, já que vocês querem se vingar de mim, e é melhor vocês arrumarem todas as armas possíveis. Eu aconselho vocês que peguem as ferramentas de trabalho e transformem elas em armas de guerras. E diga àqueles que são fracos: olha, se animem, vocês são fortes, vocês conseguem derrotar a Deus. Essa é uma declaração clara do engano vivido pelos homens que acham que são ou que serão pários para Deus. Deus continua dizendo: é melhor vocês se apressarem para a guerra. Versículo 11, a parte A diz: apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali. O que acontecerá ali? Versículo 11, a parte que não lemos, diz: ó Senhor, faze descer os teus valentes. O exército celeste é convocado para executar o juízo divino. Deus chama o povo para a guerra. Como quem diz: vocês não querem se vingar de mim, vocês não querem destruir meu povo. Chegou a hora então da batalha, chegou o dia do Senhor. Preparem-se para a guerra, juntem os seus melhores soldados, façam as suas armas, apressem-se. Diga àqueles que se acham fracos para se fortalecerem, para que nesse dia estejam prontos para lutar contra mim. Mas para a surpresa das nações e também para a nossa surpresa, não haverá guerra naquele dia. Pois, meus irmãos, se um vírus é capaz de assustar toda a humanidade, como nós estamos assistindo, imagine se a humanidade seria capaz de fazer guerra contra o Deus eterno. O Senhor, na verdade, convoca toda a humanidade, mas é para o vale do julgamento. Ele convoca toda a terra, na verdade, para julgá-la, onde ele vai se assentar e vai julgar toda a terra. Veja o que ele diz no verso 12. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá. Porque ali, olha o que vai acontecer. A gente que espera que ele guerreie contra essas nações que estão prontas para guerrear contra ele, ele diz: porque ali eu me assentarei para julgar todas as nações em redor. E uma vez essas nações julgadas, a sentença então será aplicada. E é isso que nós temos no versículo 13, quando ele diz: lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde e pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Primeiro, ele diz que haverá uma separação naquele dia entre uns e outros. Lançai a foice, porque está madura a seara. Lance a foice, faça a separação. Depois haverá uma justa punição, é o que ele diz na parte B do versículo, quando ele fala exatamente o seguinte: vinde e pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia ela é grande. Imagine aí, a imagem que é retratada aqui é de um lagar com uvas sendo pisadas. Essa imagem trazida por Joel de maneira impressionante está em plena harmonia com a visão que o apóstolo João descreveu desse mesmo dia, do dia do juízo final, do dia do juízo de Deus, em Apocalipse capítulo 14, verso 14 a 20. Eu não poderia deixar de ler esse texto aqui para você perceber. Você vai perceber então que essa linguagem usada por Joel aqui, sobre esse dia em que Deus sentará para julgar as nações, não é? E faz todo esse processo que nós lemos no texto, harmonicamente, está em plena harmonia aqui com aquilo que o apóstolo João vai dizer em Apocalipse, que será exatamente o dia do juízo final, o dia do Senhor. Capítulo 14,
de Apocalipse, verso 14 até o versículo 20, diz assim: Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, semelhante a filho do homem, uma referência a Jesus Cristo, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Ele é o rei que fará a separação. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Preste bem atenção agora no verso 19 e verso 20. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estádios, ou 296 quilômetros aí de sangue. Uma narrativa terrível do que será o dia do Senhor, claro, aqui em termos simbólicos. Será um dia terrível para essas pessoas que abandonaram o Senhor, que desprezaram o seu povo, que rejeitaram a mensagem do Evangelho. O texto vai dizer no verso 14, aqui voltando para Joel, ele vai falar que multidões estão juntas naquele dia da decisão, o dia do Senhor, em um evento que se aproxima. Ou seja, muitas pessoas sofrerão nesse dia. Olha o que diz o próximo verso, o verso 14 do texto, nos diz exatamente o seguinte: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Não poucas pessoas, como disse Jesus, quando falou que muitos passarão pela porta larga, a porta que leva à condenação. Multidões estarão juntas nesse dia, em que todos esses trágicos eventos aqui serão efetuados pelo Senhor. Será um dia, segundo o texto, de escuridão, onde a voz do Senhor será ouvida, promovendo o pavor dos céus e da terra. Verso 15 e 16 do capítulo 3 de Joel, ele nos diz exatamente isso. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Esse será, meus irmãos, o terrível juízo dos inimigos de Deus, descritos aqui na primeira parte do capítulo 3 de Joel. E quanto ao seu povo, ou quanto ao povo de Deus, nós queremos encerrar o texto e as nossas reflexões mostrando exatamente esse segundo momento da nossa mensagem aqui, a majestosa glória do povo de Deus. Assim como ele começou dizendo que aquele dia será um dia de bênção para o seu povo, ele encerra afirmando que não há por que o seu povo temer esse terrível dia. Olha o verso 16, a parte que não lemos do verso nos diz: mas o Senhor será o refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Que coisa impressionante, meus irmãos. Ou seja, no dia em que a lua e o sol se escurecerão, no dia em que o Senhor vai fazer ouvir a sua voz sobre toda a terra, fazendo com que ela trema de pavor, nesse dia que será um dia terrível, segundo essa narrativa de Apocalipse, que nós acabamos de ler, como nós estaremos? Estaremos refugiados do Senhor. Ele, diz o texto, será a nossa fortaleza, ele será a nossa proteção nesse dia. E mais, não para aí, verso 17 ele diz: sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. Ou seja, nós vamos reconhecer o Senhor naquele dia. E ele continua dizendo ainda no verso 17, e Jerusalém será santa, ou seja, nós seremos limpos definitivamente dos nossos pecados nesse dia. E ele encerra o verso 17 dizendo, estranhos não passarão mais por ela, seremos livres definitivamente
dos nossos inimigos. Então o que ocorrerá conosco nesse dia, que será um dia tão terrível para essas nações, que serão julgadas por Deus e sentenciadas por Deus à morte? Como nós estaremos nesse dia? O Senhor nos diz: não se preocupem, eu serei o refúgio de vocês, eu serei a fortaleza de vocês. Nesse dia vocês vão me reconhecer, nesse dia vocês serão definitivamente limpos dos vossos pecados e serão definitivamente livres dos vossos inimigos. Essa é a promessa do Senhor para o seu povo. O Senhor nos diz, meus irmãos, aqui no texto, que naquele dia, enquanto alguns serão punidos severamente, outros vão desfrutar de uma realidade totalmente transformada. E aí ele passa a usar figuras simbólicas no versículo 18 para nos falar exatamente sobre isso. Acompanhe o que ele diz no versículo 18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão mel, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O que ele quer dizer aqui é que a nossa terra será farta de alegria e de vida, satisfação e realização vão nos acompanhar para sempre a partir daquele dia. Tudo isso, a gente precisa entender, segundo o texto, tudo isso vem como benefício da parte do Senhor para nós, quando ele encerra o versículo dizendo: sairá uma fonte da casa do Senhor. É de lá que sairá toda essa bênção, que naquele dia vai trazer alegria, paz, realização, satisfação aos nossos corações. Contrário a isso, infelizmente, segundo o texto, os inimigos do povo de Deus, ou seja, aqueles que abandonaram o Senhor durante todo esse período, aqueles que desprezaram o seu povo, aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho, eles não poderão encontrar refúgio no Senhor naquele dia. E aí eles sofrerão o trágico castigo ou o trágico fim da sua passageira glória nesse mundo. É isso que nos traz o verso 19, quando em contraponto ao que foi dito no verso 18 sobre nós, diz o seguinte: e o Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, e a razão disso, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. As nações serão punidas naquele dia por aquilo que elas fizeram contra o povo de Deus, pela maneira como trataram a Deus e como trataram o seu povo. E aí ele encerra com o melhor daquilo que vai acontecer naquele dia, no dia do Senhor. Primeiro, a eternidade do seu povo é descrita no versículo 20. O seu povo é um povo que viverá para sempre, viverá eternamente. Olha o que diz o verso 20. Judá, porém, em contrapartida ao que foi dito sobre os seus inimigos no verso 19, Judá será habitada para sempre. Enquanto o seu povo parece uma terra deserta naquele dia, Judá será uma terra habitada para sempre. E Jerusalém, de geração em geração, um povo que viverá eternamente. E o melhor, o Senhor perdoará todos os nossos pecados e habitará conosco para sempre. Versículo 21 nos diz: eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Essa será a majestosa glória do povo de Deus no dia do Senhor. Só lembrando que todo o mérito para isso aqui acontecer está ligado à morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por causa dele, é isso que nós vamos experimentar naquele dia. Será um dia, como eu já disse, de alegria indizível para nós. Eu quero fazer algumas últimas aplicações para nós encerrarmos a nossa reflexão. Primeiro, meus irmãos, vocês perceberam aqui como ele descreveu todos os pecados que foram praticados contra o povo de Deus, e ele fez isso em detalhes. O que é que isso quer dizer a nós? Não haverá, meus irmãos, uma só palavra que tenha sido dita contra o povo de Deus. Não haverá uma só atitude que tenha sido feita ou realizada contra o povo de Deus. Não haverá um só pensamento mau que tenha sido maquinado contra o povo de Deus que vai passar sem ser cobrado naquele dia. Deus cobrará cada palavra, cada atitude, cada pensamento mau dos homens contra o seu povo naquele dia. E é aqui que nós entendemos, por exemplo, as palavras do apóstolo Paulo, quando na sua carta aos Romanos ele nos aconselhou o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos. Vocês não precisam vingar a vocês mesmos. E ele vai dizer a razão mais à frente. Ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, ou seja, deixe com Deus a ira. E ele diz a razão:
Porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que vou retribuir, diz o Senhor. Queridos, perseguir o povo de Deus é perseguir o próprio Deus. Lembra do que disse Jesus Cristo a Saulo, quando ele estava descendo de Damasco a Jerusalém, no intento de perseguir a igreja de Cristo? Cristo aparece a ele na estrada de Damasco e ele faz exatamente essa pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir o povo de Deus é perseguir o próprio Deus, queridos. Cristãos, eles foram mortos durante todo esse tempo. Eles tiveram seus bens confiscados, tiveram as suas famílias divididas, foram privados aí por causa de leis que foram criadas exatamente para prejudicá-los. Perseguições as mais diversas, que não apenas aconteceram no passado, mas que estão acontecendo ainda em nossos dias e que certamente acontecerão até o dia da vinda do Senhor. Nada disso, segundo a palavra de Deus, passará impune. A promessa do Senhor é exatamente essa para eles e para nós. Chegará o dia do Senhor. O dia que o profeta Isaías chama de o dia da vingança do nosso Deus. Nesse dia, como nós vimos aqui, não haverá guerra. Pois quem seria páreo para Deus? Os homens? Esses mesmos homens que sucumbem a um vírus de gripe. Naquele dia, meus irmãos, o que haverá é julgamento. Eu quero que você veja novamente o versículo 12, pois eu quero levá-lo a outro texto no Evangelho de Mateus. O verso 12, ele diz o seguinte: levantem-se as nações e sigam, para onde? Para o vale de Josafá, para onde Deus vai julgá-los, né? E ele continua dizendo: porque ali no vale de Josafá eu me assentarei para julgar todas as nações em redor. Aí eu pergunto a você, como é que isso vai acontecer? Como esse julgamento se dará, então? E aí eu quero levar você para Mateus capítulo 25, verso 31 até o verso 34, e depois o verso 41, para mostrar Jesus falando como é que vai acontecer esse julgamento. Quem é esse Senhor que vai se assentar para julgar toda a terra? Capítulo 25 de Mateus, verso 31 até o verso 34, diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem, uma referência ao próprio Cristo, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Como Deus julgará esse mundo? Por meio do seu Filho, por meio de Cristo Jesus. E ele continua no verso 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Lembrando que ele é aquele que tem a foice que vai fazer essa colheita e essa separação. Próximo verso, verso 33, e diz: e porá as suas ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, as suas ovelhas: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado, ou seja, que já tinha sido preparado para vocês desde a fundação do mundo ou na eternidade. Eu pergunto a você, e os demais? Pula para o verso 41, diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Esse certamente será um dia terrível para os inimigos do Senhor, aqueles que abandonaram o Senhor durante todo esse período, que desprezaram o seu povo e que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Mas eu pergunto mais uma vez, como estará o povo de Deus nesse dia, segundo o texto do profeta Joel? Guardados, protegidos, perdoados, transformados, separados. Esses viverão uma nova realidade, uma nova terra, distantes e separados de tudo e de todos que o fizeram sofrer durante todo esse período. Um povo que estará para sempre na presença gloriosa do seu Deus. Meu irmão, se você faz parte daqueles que invocam o nome do Senhor, o Senhor, segundo o texto, não nos prometeu vida fácil. Mas o Senhor nos prometeu um final glorioso. Então, que o Senhor nos ajude a demonstrar toda a nossa gratidão por saber disso. Que Ele nos ajude a demonstrar todo o nosso reconhecimento por meio de atos de obediência.
por meio do esforço da nossa parte em agradar a Deus com as nossas vidas. Que vivamos o dia de hoje com os pés no chão do presente, mas com os nossos olhos na glória do futuro. Que assim seja para o louvor da glória do nosso Deus. Mas se você ainda não faz parte daqueles que invocam o nome do Senhor, lembre-se do que disse o Senhor aqui no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Suplique pela misericórdia do Senhor, rogue para que Ele o faça crer na mensagem do Evangelho, rogue para que Ele faça você entender e confiar na morte sacrificial, substitutiva e remidora do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tudo isso para que o dia do Senhor não seja para você um dia de sofrimento inigualável, mas sim um dia de alegria indizível. Que assim seja em Cristo Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Gracioso Deus, obrigado por Tua palavra e obrigado por essas reflexões que tivemos aqui no livro do profeta Joel. Que as palavras ensinadas pelo Senhor e pelo Teu Espírito sejam imbuídas para sempre em nossos corações, servindo-nos, ó Deus, de alerta, de reflexão, mas sobretudo de conforto às nossas almas. Que sirva também, ó Deus, de moeda de salvação para aqueles que ainda não Te conhecem. Que por meio das Tuas palavras e no trabalhar do Teu Espírito Santo, essas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, obviamente segundo a Tua boa e justa e perfeita vontade. Nós rogamos em nome de Jesus, ó Deus, que hajam frutos daquilo que nós aprendemos nesses dias, para o louvor do Teu nome e edificação da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Instante contigo, Senhor, que passo aos Teus pés.